Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A maquiagem de hoje é inspirada na fruta blueberry. Eu vou começar tipo uma série de maquiagens inspirada em frutas. Aqui eu comecei aplicando a base da Vult, a Mega. Lembrando que todos os produtos usados eu vou colocar na descrição. Agora eu vou usar esse corretivo da Avon, que ele é maravilhoso. Eu já falei algumas vezes, né, que um pouquinho que você coloca, ele cobre bem, fica sequinho. Vou usar o pó compacto da Focalure. Ele é bem fininho, adiciona um pouquinho de cor, mas ele não fica aquela coisa pesada, craquelenta, ele é ótimo. Vou usar essa paleta de contorno da Boca Rosa para Paiô. Vou começar usando esse tom mais claro aqui na minha bochecha e depois aplico um pouquinho do escuro. Mas quando eu for fazer o contorno do nariz, eu vou usar só o tom claro. Com a mesma paleta, né, vou pegar o tom clarinho e vou fazer o contorno do nariz. Vou usar esse pó solto da Focalure. E vou fazer aquele truque que vocês já conhecem de delimitar mais o contorno. Esse truque dá um super efeito em vídeo, em foto. Eu passo ali na bordinha ali do contorno do nariz e também no meu maxilar. Agora eu vou usar a paleta de blush da Boca Rosa também para Paiô. E vou aplicar esse tomzinho do meio, que é um rosa sem brilho. Com o pincel de pó sem nada, eu vou só tirando o excesso daquele pó solto que a gente aplicou. Penteio a sobrancelha para deixar ela no lugar e também tirar o excesso de base ou de pó que tiver. Agora eu venho com uma sombra e vou aplicando na sobrancelha, uma sombrinha meio marrom, que seja mais ou menos parecido ali do tom da minha sobrancelha. Penteio mais uma vez e aproveito para tirar o excesso de sombra, para não ficar também escuro demais. Agora eu venho com essa máscara de sobrancelha da Essence, que ela adiciona cor e também penteia a sobrancelha, né, deixa ela no lugar. Fica sequinho, não fica aquela coisa melequenta que vai borrar. Agora é a hora do brilho. Eu venho com essa paleta da Noiva Cadáver pra Glam. E esse iluminador é muito lindo. Ele é assim meio branquinho, mas ele tem uns brilhos puxados assim pro lilás, pro azul. Muito lindo mesmo. Então eu aplico ali, ó, nas maçãs do rosto, abaixo da sobrancelha. Aplico também no arco do cupido pra dar um tchan. Aplico no cantinho da lágrima, na pontinha do nariz e no topo. Vou usar essa paleta da Randayan Colorful Dream e vou começar com esse tom de roxo mais escuro, que é o ametiste. Vou aplicar ele no finalzinho do olho, puxando tipo um gatinho e também um pouco ali pro côncavo. E já vou esfumando. Vou usar essa paleta também da linha da Noiva Cadáver para Glam e vou usar esse tom de cinza, que é a cor Victor. Tô aplicando ali só no cantinho externo do olho e rente ali a raiz dos cílios com um pincel bem pequenininho. Peguei um pincel bem fofo, sem nada, e agora eu vou esfumando tudo.
E aí eu vi que não ficou do jeito que eu queria. Então eu peguei aquela mesma sombra cinza Victor e apliquei no restante da pálpebra. Esfumei mais um pouco. Daí agora eu vou pegar essa sombra preta e eu vou aplicar só no cantinho onde a gente tinha aplicado aquela sombra cinza. Eu achei que ela ia ficar esse tom mais escurinho assim, mas não ficou. Então eu vim só com um pouquinho de preto, com aquele mesmo pincel pequenininho, e tô aplicando ali, ó, no cantinho externo. Não tô puxando muito pro final, pra não tirar muito roxo, tô só esfumando agora, porque eu queria que ficasse assim levemente escurinho, sabe? Eu vim com um pouquinho só mais de sombra assim roxa, mas bem pouquinho mesmo, só pra dar mais uma esfumada e não sumir o tom roxo que a gente usou. Agora eu volto com a paleta da Randayan e eu vou usar a sombra Pool Party, que é esse azul belíssimo. E eu vou aplicar no cantinho interno, por cima mesmo ali do iluminador que a gente usou. Vou usar essa sombra belíssima da Randayan. É uma sombra meio cremosa, que tem um brilho belíssimo assim, meio azulado. E eu tô aplicando ela com o dedo mesmo, em cima ali do cinza que a gente aplicou na pálpebra. E olha o brilho que ela dá. Eu amo que ela é um cremoso, mas é um cremoso que fixa, sabe? Não vai ficar assim, melequento, manchando, sabe? Daí agora eu tô esfumando com o pincel que a gente já tava usando mesmo, só sujinho de leve. Volto com essa sombra ametiste que a gente usou no começo. E aplico ali, ó, rente aos cílios inferiores. Lembrando que todos os produtos usados nesse vídeo vão estar na descrição. Vou usar esse lápis de olho da Payot Carbon Black e vou aplicar ele na linha d'água. Esfumo mais um pouquinho só com o pincel sujo, aquele pincelzinho que a gente aplicou a sombra preta, porque eu não queria ficar preto demais, eu queria só esfumar mesmo com o restinho que tinha naquele pincel. Daí eu volto com a sombra ametiste e aplico mais um pouco, fazendo o esfumado rente aos cílios inferiores. Vou usar esse Lip Tint, que na verdade aqui é Aqua Tint da Vult, só pra dar uma corzinha mesmo, que eu não queria usar batom, mas olha a cor que ele dá, né? E agora eu venho com esse gloss da Randayan, que é maravilhoso, olha o brilho desse gloss, um rosa meio azulado, super combina com nossa maquiagem. E agora esse rímel babadeiro da Avon, que é o Super Choque Volume Max. Tô aplicando nos cílios superiores e vou aplicar também nos inferiores. No final do vídeo eu coloquei cílios postiços só no finalzinho do olho, mas só por causa das fotos mesmo, mas nem precisava porque esse rímel já é incrível. E make finalizada. Até o próximo vídeo, tchau!